a palavra profética aponta Benjamim, Natanael, o primeiro-ministro de Israel, como o falso Cristo. Apocalipse 13, versículo 1, e diz assim: E vi subir da terra outra besta, outro reino, porque antes tinha surgido o do mar, no versículo 1. Então, agora surge da terra outro reino, e tinha 2 chifres, simboliza política e religião. Nesses dias do Apocalipse são 2 reinos que estão governando a terra. Um político representado por Roma, que é a besta que subiu do mar, das nações, e uma que subiu da terra de Israel. Ele é o falso Cristo, aquele que Jesus falou: eu vim no nome do meu Pai e vocês não me receberam. Outro vai vir em seu próprio nome e vocês vão receber. Diz que ele era semelhante a um cordeiro, que era semelhante e não é verdadeiro, e falava como dragão. Então, ele tinha a aparência de um cordeiro, mas era semelhante a um dragão. Então, observamos que são 2 tribos que lutam pelo poder em Israel. Das 12 tribos, filhos de Jacó. Então, 2 tribos. No princípio, o primeiro rei em Israel foi a tribo de Benjamim que apresentou. Quando Israel saiu do Egito e tomou posse na terra das nações, e ali Israel pediu um rei. O Senhor até se indignou com Israel, porquanto o rei de Israel era o próprio Deus. Mas Israel não estava satisfeito. E como viu que as nações tinham rei, então pediram um rei. E o Senhor então permite que seja escolhido para Israel um rei. Você pode confirmar aqui no 1 Samuel, profeta Samuel, capítulo 9. A confirmação quando Deus permite que Israel escolha o seu rei. E diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era de Quis. Você vê que esse homem era de Benjamim. Filho de Abiel, filho de Zorá, filho de Becarate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Esse tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então Deus manda o profeta Samuel escolher um homem que Israel com certeza gostaria. Um homem de boa aparência, um homem formoso, um homem forte. Então o Senhor disse: então escolhe da forma que eles querem. E a forma que Israel queria era um homem realmente forte como Saul. Mas vemos que não demorou-se muito para o Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel da tribo de Benjamim, desobedecer a Deus, e viver somente em desobediência à ordem de Deus pelo profeta Samuel. E logo Deus então ordenou a Samuel a ungir outro rei em Israel. Em 1 Samuel capítulo 16, diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Davi da tribo de Judá. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu canto, o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita de Belém, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Aí, pulando aqui o versículo, para concluirmos, o versículo 13, diz: então Samuel tomou um vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e tornou-se a sua cidade a Ramá. Então observamos que são as 2 tribos que lutam pelo poder em Israel. A princípio, como já dissemos, aparece a tribo de Benjamim apresentando um rei, porém um rei falso, que não fazia a vontade de Deus. E agora Deus então escolhe um rei do seu coração, como conhecemos a história, o rei Davi, que é a simbologia do reino de Cristo, porque é um reino de obediência, um reino de paz. O reino de Cristo é um reino eterno. Então,
quando nós chegamos nas bênçãos de Jacó sobre os seus filhos, nós vemos que já estava profeticamente avisado que o enviado, o Messias, o enviado, viria da tribo de Judá. Quando chega aqui no capítulo 49 de Gênesis, onde Jacó abençoa os seus filhos e morre. Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Então observa que essa palavra, essas bênçãos de Jacó sobre os seus filhos, era para os derradeiros dias, era para os últimos dias. Então sobre a tribo de Judá, vemos o que disse Jacó acerca da tribo de Judá. Judá, a ti louvarão os teus irmãos. Então mostrando que as outras 11 tribos com certeza louvariam a tribo de Judá, porquanto dele, ou da tribo de Judá, sairia o legislador, o Salvador prometido. E aí continua dizendo: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do teu pai a ti se inclinarão, quer dizer, os teus irmãos inclinarão sobre ti, porque todo Israel terá que se dobrar diante de Jesus Cristo, o filho da tribo de Judá. E diz mais: Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? Quer dizer, estará seguro. E diz mais: e o cetro não se arredará de Judá, o legislador, as leis, de entre os seus pés, até que vem Siló, ou seja, até que vem o enviado. E a ele se congregarão os povos. Quer dizer, em Jesus é onde se congregarão todas as nações, povos e línguas. Então aqui estava a bênção de Jacó para a tribo de Judá, que representa a Jesus Cristo. Agora vamos à bênção da tribo de Benjamim, no versículo 27. E diz assim: Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã, comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Benjamim é um lobo. Significa uma coisa falsa. É como Jesus, quando alertava sobre os falsos profetas, ele dizia: olha, porque muitos virão vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobo. Então, lobo significa falso, uma coisa falsa. E nós vemos que a bênção de Benjamim era ser um lobo, quer dizer, ser um falso. E assim foi no seu primeiro reino, quando apresentou Israel, através de Saul. Então, realmente, o reino de Saul foi um reino falso, na presença de Deus e perante Israel, e não progrediu. Então, a bênção de Benjamim. Então, observamos que as duas tribos lutam pelo poder, mas a tribo que permanece é a tribo de Judá, porquanto dela surgiria, ou já surgiu, o legislador, o enviado de Deus, a saber, Jesus Cristo. Nesses últimos dias, também as duas tribos que vão lutar pelo poder são as mesmas tribos que no início, lá nos dias de Saul e de Davi, também lutaram pelo poder, e a tribo de Davi permaneceu. Agora, nesses últimos dias, Benjamim, a tribo de Benjamim, agora pelo seu primeiro-ministro Benjamim Netanyahu, vai implantar também um reino, vai aparecer como o falso Cristo, o reino que subiu na terra é o falso Cristo, é o falso profeta. Então, ele vem para implantar um reino aqui na terra, juntamente com a besta. Mas, por final, no final da grande tribulação, então vai aparecer o leão da tribo de Judá, que vem para então tomar o poder da mão da tribo de Benjamim e implantar o seu reino, porquanto o reino de Cristo é eterno e não passará a outro. Então, concluindo, pois, agora nesses últimos dias, que as bênçãos de Jacó para os seus filhos era para os últimos dias. Então, agora aparece Benjamim, da tribo de Benjamim, ele vai fazer o acordo de paz entre Israel e Palestina, agora, e assim que ele fizer o acordo de paz, Israel fica com um olho muito grande, e ele ganha credibilidade dos judeus, que pode ser ele, o Cristo que eles estão esperando, e quando o diabo for lançado na terra, então vai usar Benjamim, Netanyahu, para fazer até fogo descer do céu, e aí o povo judeu vai acreditar que realmente Benjamim Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, é ele
que fez o acordo de paz, é o príncipe da paz, o qual falou aos profetas acerca de Jesus. E agora mostrou um sinal do céu, fogo do céu, então verdadeiramente ele é o Cristo que eles estão esperando e vão abraçar Benjamim como o Cristo que eles esperam, mas porém é um lobo, é um reino falso. A tribo de Benjamim não tem promessas de lançar um reino verdadeiro em Israel. Então, mas no final da grande tribulação virá então o leão da tribo de Judá, a saber, Jesus Cristo, quando vier implantar o seu reino eterno, o seu milênio na terra e por fim o reino eterno. O que fala de Jesus aqui no capítulo 19 e a partir dos versículos 19 que diz: E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército, sobre o seu exército, quer dizer, fazer guerra a Jesus, o leão da tribo de Judá. E diz, e a besta foi presa, subiu do mar, e com ela o falso profeta, que é o Benjamim, o falso profeta, o falso Cristo. Então, a besta foi presa e com ela o falso profeta, o falso Cristo, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, com certeza, o leão da tribo de Judá virá tomar o poder da mão da tribo de Benjamim. Benjamim Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, no final da grande tribulação. Agora vai se apresentar Benjamim Netanyahu como primeiro-ministro e Israel vai receber, enganados. Mas quando terminar a grande tribulação, quando Jesus vier com poder e grande glória para livrar Israel da mão das nações, então aí sim, Jesus vai abater esse reino da tribo de Benjamim e vai implantar o seu reino, que é o reino da tribo de Judá, e esse reino não passará outro, é um reino eterno, é o amanhecer de um novo dia. Que Deus em Cristo Jesus fale melhor em cada coração. Amém e amém.